Igreja Metodista apresenta a Palavra de Deus, a fé transformando os nossos corações. Abra a tua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 15 e verso 16. Eu vou me manter mais no 15 do que no 16. Este é o texto que, por muitas vezes, eu tenho usado, e foi um texto que, no início do meu ministério tempo integral, entre 93 e 94, me acompanhou muito de perto. Um texto que, no momento de muita crise, eu vivi uma crise muito intensa, no ano de 92, e quando eu fui restabelecendo o meu ministério, restabelecendo o meu chamado, o verso 14 de Hebreus 4, talvez foi um dos meus textos básicos naquele período de dificuldade e de luta que eu passei. E por isso, muitas vezes ao longo do ministério, eu tenho recorrido a ele. Eu levantei ontem com uma forte inclinação a esse texto. O texto diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O verso 15 fala assim: acheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Especialmente o verso 14, fala uma declaração gostosa. Declara que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Diga assim comigo, ó: eu não tenho um sumo sacerdote que é incapaz de compadecer das minhas fraquezas. Essa é a mensagem central desta noite. O escritor de Hebreus, que nós não temos a certeza de quem é, ele fala que nós não temos um sumo sacerdote inoperante. Nós não temos um sumo sacerdote que é incapaz de compreender. O texto diz ali de compadecer-se. Eu gostaria de perguntar a mim e a você se nós temos clareza disso. Se nós temos clareza de que o Deus o qual servimos na pessoa de Jesus é um Deus capaz de compadecer-se, capaz de ter empatia, capaz de identificar-se. A questão é essa. Está claro na minha e na tua mente que Jesus de Nazaré é inteiramente engajado, é inteiramente comprometido. Ele olha para mim e se compadece das minhas dificuldades. Até que ponto em você cremos em um Deus distante, em um Deus inacessível
E até que ponto eu e você nos relacionamos com um Deus empático, com um Deus comprometido, com um Deus engajado, um Deus que é capaz de perceber e entender as minhas tentações. Esse texto, ele usa testemunho, o Deus em tudo foi tentado, contudo, sem pecado. Se você for, eu e você for fazer uma abordagem hoje do nosso coração, quais são as áreas que você temos sido tentado? Até essa palavra está meio fora de moda hoje, né? Não fala mais muito em tentação hoje. Mas quais são as áreas de fragilidade? Se você for com sinceridade olhar para o teu coração nessa noite, quais são as áreas que você se encontra vulnerável? Qual a área que você fala, Éder, e me sinto tentado nesta área? E se você já identificou qual é a área, o Deus que você crê e cultua, Ele é um Deus capaz de entender a tua fragilidade. Quando você se relaciona com Jesus, você se relaciona a partir do princípio de um sacerdote que compreende a tua tentação, ou para ficar mais bonitinho, a tua fragilidade, ou você se relaciona com Jesus como se Ele está sentado no céu, ruas de ouro, tronos de marfim, e alienado as tuas fragilidades mais momentâneas. Não precisa levantar a mão, né? Não precisa se manifestar. Mas talvez alguém aqui fale, pastor, se eu não fazer alguma coisa amanhã até meio-dia, o cheque que eu dei na sexta-feira vai voltar. Será que Jesus entende que é isso? Será que Jesus já deu o cheque pré-datado? E ele está preocupado com a compensação? Se você não depositar até meio-dia, depois das 3 ele volta? Será que Jesus já perdeu uma noite de sono? Porque o filho adolescente era para chegar à meia-noite e meia, com muita raiva, se queria eu chegasse às 10. A gente te convenceu a chegar à meia-noite e meia. Aí é 2 da manhã, ele não chega, você liga o celular e o menino atende, e você não sabe onde ele está. Será que você serve um Deus identificado com as tuas crises verdadeiras? Ou será que nós servimos a um Deus distante? Esse texto declara que nós não temos um sumo sacerdote que não se identifica conosco. Eu quero com muita simplicidade, e creio que debaixo de uma orientação muito clara de Deus, eu quero trazer nessa noite a tua lembrança, nem é a tua mente, porque você já sabe disso. Só quero trazer a lembrança que o Deus o qual servimos, a Trindade o qual cultuamos, que nós também cantamos nessa noite, não é uma Trindade distante.
alienada, vivendo um céu distante. A Bíblia, o cristianismo é justamente ao contrário. O cristianismo é justamente um Deus que se dispõe a compreender-me. Um Deus que se identifica comigo. Desculpe a comparação até menina, até tola. A pastora Diraíra é apaixonada por gatinho, no caso o gatinho sou eu. Mas ela também é apaixonada por cachorro. Embora casou com um gatinho, ela apaixonada por cachorro. Às vezes ela fica lá e ela manda a Nina, manda o bicho furo, manda, fala assim, aí, das duas uma. Ou você ensina eles a falar, ou você aprende a latir, porque você manda e eles obedecem. Desculpa a comparação boba, mas na incapacidade de você se tornar divino, querido, Deus se tornou humano. Na incapacidade de você chegar a entender a complexidade da divindade, Deus resolve se fazer homem e mulher na pessoa de Jesus, justamente para poder ser solidário na tua dor, solidário na tua crise, solidário nas preocupações imediatas de cada dia. Por isso eu quero que você saia daqui, eu e você, saímos daqui nesta noite na certeza de que nós temos um sumo sacerdote que é muito bem capaz de compreender-me. Ele olha para mim, olha os dramas e dramas da minha existência. Desde a minha meninice, quando meus dramas eram por causa de ficar excluído do time de futebol que eu nunca jogava. Eu podia comprar a camisa, a bola para todo mundo e eu não era escalado nem para o banco. Nem chorava por causa daquilo. Tenho certeza que o meu Senhor sabia o que era aquilo. Entendia os dramas do menino complexado, entendeu os dramas do adolescente nas suas paixões de crise, entendeu o drama do recém-formado que não sabia se iria ser pastor, entende hoje as crises que eu passo aos 50 anos. Sabe por quê? Porque nós não temos um sumo sacerdote que não pode compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que em tudo foi tentado, porém sem pecar. Eu sirvo a um Deus que conseguiu identificar-se comigo na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Volte a tua Bíblia algumas folhas, se você puder me acompanhar. 2 capítulos para trás aí, Hebreus, capítulo 2. Vamos ver o que o escritor de Hebreus nos fala no verso 16 e verso 18. O escritor de Hebreus, ele está se referindo à pessoa de Deus Pai. Ele fala assim, porque, em verdade, ele é Deus, né? Ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo. Porém, naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu,
pode socorrer os que são tentados. Jesus Cristo pode ajudar aqueles que estão tentados por um único motivo. Porque Deus não escolheu o anjo em miniatura. Deus pegou alguém a expressão que ele usa aqui, alguém da descendência de Abraão. Deus se encarna. Deus se funde na experiência humana, para que eu e você possamos, nessa noite, nos identificar com Ele. Precisamos entender que a imagem do Deus que nós servimos é um Deus semelhante a nós, em todos os aspectos. O Deus o qual cultuamos, o Deus o qual cantamos, é um Deus exatamente a nossa semelhança. Eu não quero entrar por esse aspecto, mas essa é a crise do adversário. Né? Meu objetivo hoje é falar sobre isso, só abrir um parênteses, mas a crise do diabo é que ele queria ser igual a Deus. Né? E Deus cria homens e mulheres exatamente a sua imagem e semelhança, e depois ele se encarna na raça humana para nos redimir. Né? O nosso adversário, alguém diz, pastor, Deus, o diabo é adversário de Deus. Não é. Porque adversário tem que ter nível de competitividade. Né? Para ser adversário, tem que ter nível de competitividade. Né? O pastor Diego faz tempo que quer jogar xadrez comigo, mas falta competência. Então não dá para ser adversário. Né? Então nem joga. Né? Para jogar tem que ser um nível pelo menos básico. O diabo não tem nível para ser adversário de Deus. O diabo é teu adversário. Ele é meu adversário. Sabe por quê? Eu jogo xadrez com o Diego, sentado com uma mão só e ganhei dele ainda. Terrível. Né? O diabo não é meu adversário. Não é adversário de Deus, perdão. O diabo é meu adversário. Sabe por quê? Que o diabo fica endemoniado de raiva? Porque eu e você trazemos em nós a semelhança com Jesus Cristo de Nazaré. Olha o que diz lá no livro de Timóteo. Se você quiser me acompanhar, abra, se não, só acompanhe o Data Show. Olha o que diz, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. E Paulo, ele fala e afirma. Porque temos um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem que é? Jesus Cristo, anjo. Não. Jesus Cristo, homem. Sabe quem que media as minhas questões com Deus? Não é Jesus Cristo divino. Paulo fala que há um só mediador. Ainda bem que Paulo falou, se fosse eu, você ia achar que era heresia, né? Ainda bem que está na Bíblia, graças a Deus. Há um só mediador entre Deus e os homens. E é Jesus Cristo, homem. Se você chorou, quero dizer a você que Jesus também. Se você já foi traído, eu quero dizer que Jesus também. Se você passou por sede e fome, quer dizer que Jesus também. Se você já foi tratado injustamente, eu quero dizer para você que Jesus também. Ele foi, sentiu todas as dores, da perda, da tristeza, da agonia. Sabe por quê? Porque como homem
como ser humano, ele quer hoje interceder ao Pai. Ele quer se tornar seu sumo sacerdote. Alguém que leva as tuas queixas, leva a tua adoração diante do Pai. Vamos ler um texto em Filipenses, esse eu gostaria muito que você abrisse. Pode acompanhar também dentro da show, mas se você puder folhear as Escrituras, olha o que diz em Filipenses, capítulo 2, eu vou ler a partir do 5 até o 10 ou 11. De sorte, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achado em forma de homem. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um Deus que se humilha, um Deus que se esvazia, um Deus que toma a forma de servo, um Deus que nasce, permanece sem pecado, com o único objetivo: auxiliar a mim e a você nas nossas tentações e fragilidades. Deus está inteiramente comprometido com a minha fragilidade. Tanto é que ele resolveu encarnar-se não numa família de profeta, não se encarnou na família do sacerdote, ele se encarnou na família do carpinteiro. Poderia hoje se encarnar na vida de um estudante, na vida de um operário, na vida de um administrador, poderia hoje se encarnar na pessoa do médico. A pessoa que eu tenho hoje, que se Jesus fosse viesse encarnar, ele não nasceria numa família pastoral, por exemplo. Por quê? Porque a opção dele é justamente se esvaziar da divindade. Para quando eu e você passemos as nossas lutas, dramas, dificuldades, temores, possamos recorrer não a um super-herói, né? As crianças hoje gostam de comprar fantasia de Homem-Aranha, né? Eu acompanho mais o Pedrinho, né? Vive cheio de bonequinho de Homem-Aranha, né? Tudo do Tuca Shop, né? Ele compra lá. Mas né? Depois o Tuca me acerta. Jesus não viria exatamente da pessoa do Homem-Aranha, não viria da pessoa do Superman. A encarnação de Jesus se dá na pessoa de um carpinteiro, com a lida, com os tratos. Sabe por quê? Porque ele não quer ser o teu herói do mundo da fantasia. Ele quer ser o teu intercessor. Ele quer ser o teu sumo sacerdote diante do Pai, que chega diante do Pai e fala: Pai, eu estive lá, eu por 33 anos vivi os dramas da humanidade, fui traído, fui negado, chorei a morte
de um amigo, chorei a traição do discípulo, fui cuspido por um soldado romano, eu tive as dores de fome no deserto, quando jejuei do teu altar, e eu posso interceder pela vida do fulano, porque eu sou um sumo sacerdote comprometido com as dificuldades e dores da humanidade. Sabe que nós precisamos ter um olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, que faça jus àquele que Ele fez por mim, porque Ele é aquele que intercede. Nós sabemos que não há outro intercessor ou intercessora debaixo do céu, a não ser Jesus Cristo, o homem, que é capaz de chegar diante de Deus e dizer: olha, esta é a prece, esta é a luta. O que eu tenho medo é que eu e você perdemos de vista esse papel tão fundamental de um Deus tão comprometido, querido. Quando eu leio o relato, especialmente de Isaías 53, eu fico apaixonado por esse que era Deus, resolveu abrir mão de tudo que tinha e padeceu por opção. Antes de eu ler o texto, que eu vou ler logo na sequência, deixa eu dizer para você, eu e você passamos sim por luta, passamos por dificuldade, passamos por perda, mas nunca por opção. As nossas lutas são impostas. As nossas lutas nunca foram com a minha e a tua concordância. Foram impostas. Na vida pastoral, se eu tenho a alegria de fazer casamento, se eu tenho a alegria de batizar criança, se eu tenho a alegria de batizar adultos, eu também tenho o convívio quase que semanal, se não for isso, é perto disso, com a dor, com a perda, com o luto. E sempre a morte chega por imposição. Por que nós levantamos um clamor aqui agora? Porque quer seja o seu Tião, quer seja o Rui, irmão do Rogério, estão lutando para viver. Estão lutando até a última instância. Para quê? Para ter vida. Jesus, autor e consumador da vida, para poder tornar seu sumo sacerdote de Deus, ele voluntariamente encara aquele que eu e você encaramos lutando. Ele faz opção pela morte. Por quê? Porque ele se alegrava com a possibilidade de, encarando a morte, poder tornar seu intercessor diante do Pai. Jesus queria morrer por você? Não queria. Ele sabia que era o preço para poder ser meu e teu intercessor diante do Pai. E olha como que ele veio ao mundo. Acompanha lá no texto, só não precisa ler a Bíblia. Isaías 53, muito conhecido, né? Porque ele, Jesus, foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. Olhando para ele, não havia boa aparência nele, para que os desejássemos. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, e comum de quem os homens escondiam o rosto. É desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si a nossa enfermidade. Olha o texto que você sabe de cor, né? As nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que me traz a paz, que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, cada um desviado para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos. Foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Sim, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. A quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do seu povo, ele foi atingido. Puseram na sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, olha o que diz o verso 10, querido. Todavia, o Senhor, Deus Pai, se agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Virá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará em sua mão. Ele verá, olha o verso 11, Jesus verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Sabe, querido, ele foi moído, ele foi ferido, ele foi negado, cuspido, mas ele se alegrou no quê? No fruto do seu penoso trabalho. Sabe que fruto é esse, querido? Esse fruto sou eu. Esse fruto é você. Jesus, Deus Pai, teve que moê-lo, castigá-lo, enfermá-lo. O texto diz que, o texto usa uma expressão aqui, fazendo enfermar, fazer castigo de enfermidade, para quê, querido? Para olhar 2000 e poucos anos depois. Olhar para o norte do Paraná, para a cidade de Camarapongas, olhar para um ser humano chamado Éder, e dizer, ó, foi por causa dele que eu moí o meu filho. Foi por causa do Éder, foi por causa do Diego, foi por causa do João, foi por causa do Mário, que eu moí o meu filho, que eu deixei o meu filho enfermar-se. Sabe por quê? Para identificação, querido. Porque ele quer e se tornará sumo sacerdote, que entende exatamente as lutas, as dores, as dificuldades, e nesta noite resolve então entender a minha e a tua vida. Eu não vou ler, até porque quase que li a Bíblia inteira hoje. O pastor hoje não pregou, só leu a Bíblia, né? Mas a minha vontade é ler com você o capítulo 5 de Apocalipse. Não vem ao caso agora. O capítulo 5 de Apocalipse é uma expressão assim, absurda. Leia depois em casa. O capítulo 5 de Apocalipse fala de João relatando que ele viu um anjo. E alguma versão fala que ele viu um anjo enorme. E para falar que é enorme, devia ser enorme mesmo, né? Porque o anjo por si já é grande. Para João falar que era grande, devia ser, como diz o outro, grande pra caramba. E ele viu um anjo, e esse anjo, ele era de um lado um leão, e de outro lado um cordeiro. E aí nós temos um problema. Ou João não sabe o que está vendo, ou João não distingue bem o que é cordeiro e o que é leão. Mas o fato é que o João olha, João vê
O livro fala, não tem ninguém capaz de abrir o livro, não tem ninguém de tomar o selo. Depois João olha e vê Jesus, o cordeiro e o leão. E é sobre isso que eu quero encerrar nessa noite. Jesus tanto é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como é também o leão, que vai julgar as tribos de Judá. O Jesus que hoje é teu intercessor, que hoje é teu sumo sacerdote, vai se tornar um dia nosso juiz. E hoje eu conto com a intercessão. Hoje eu conto com o favor. Hoje eu conto com o sumo sacerdote capaz de compadecer-se da minha fraqueza. Mas se eu não firmar na graça, se eu não me achegar, eu não quero mexer no verso 15, fala assim, acheguemos, portanto, ao trono da graça. Se eu não me achego à graça hoje, aquele que é meu sacerdote vai tornar-se o meu juiz. Aquele que é meu defensor vai tornar-se o meu acusador. Por quê? Porque durante 20, 30, 40, 10 ou 100 anos, eu tive tempo de arrependimento, tive tempo de mudar de vida, mas escolhi prazer. Escolhi pecado. Sabe, querido, preste atenção nisso, eu estou encerrando já. Ah, pastor, a graça de Deus me perdoa. Preste muita atenção nisso. Se a graça de Deus não te santifica, cuidado, que pode também não te salvar. Se a graça não é tão poderosa a ponto de me livrar do pecado, quem me garante que ela vai me livrar do inferno? Pô, se faz 30 anos que eu estou pecando e recorrendo à graça, ai, graças a Deus, eu fui perdoado. É verdade. Verdade, você está sendo perdoado mesmo. Mas se a graça é poderosa para te livrar do pecado, pode não te livrar do inferno. Depois não fala que o pastor avisou. Ah, eu morri com a fé da graça. A graça é tempo de Deus para a santidade. O sumo sacerdote Jesus de Nazaré está se identificando comigo para que possa me santificar, querido. Não é? A graça de Deus é aval para o pecado. A graça de Deus é aval para um pecador que eu se tornar santo. A lei me santificou. A igreja me santificou. A estrutura religiosa chamada metodista não fez de mim um santo. Mas a graça tem que fazer de mim alguém que vê esse pecado. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que é cordeiro é leão. O mesmo Deus que um lado é o cordeiro, para o outro lado é o leão. E sabe qual que é a minha expectativa? É que eu não vou passar a eternidade ao lado do leão. Porque ele vai me tratar como aquilo que ele é, semelhante a mim. E ele é cordeiro. Olha o que diz de Apocalipse, vamos sair com esse texto. Apocalipse, capítulo 7, dá para colocar lá? O último texto, Apocalipse 7, acho que é verso 14, se não me engano. Pulou? Volta lá, só vou ter que subir. Apocalipse 7, 17? Dá para colocar lá? O outro? Não, está para trás. Não? Vou subir lá. Opa, você pulou ele de novo. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 7, verso
verso 17, a declaração de João é no mínimo pertinente. Isso. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e ele servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Sabe quem vai me pastorear, querido? O Cordeiro que está no meio do trono me apacentará. Na minha visão míope, distorcida, quem tinha que apacentar o pastor. Uma das revelações de Deus da Escritura, lá no Salmo 23, é Jeová, se não me engano, é Rui. Deus é meu pastor. Aqui poderia falar que o pastor me apacentaria na eternidade. Estaria correto. Mas, debaixo da orientação do Espírito, sabe qual foi a tradução que, pelo menos no português, nós temos? É que a ovelha nos apacentará. Por quê? Porque ele é meu sumo sacerdote. Ele pode compadecer-se da minha fraqueza. Um pastor, usando a figura do pastoreio, o pastor não tem medo de lobo, mas a ovelha tem. O pastor não tem medo de carrapicho, o pastor não tem medo de largatos, de o pastor não tem isso. O Senhor Jesus, ele não é paciente como pastor. Ele me apacenta como cordeiro. Como cordeiro que tem a mesma dor que eu tenho. Como cordeiro que tem a mesma dificuldade que eu tenho. Como cordeiro que passa os traumas que eu passo. Porque Deus não é o outro. Deus é o próximo. Eu já falei sobre isso aqui em outra ocasião, né? O cristianismo, ele rebentou com a mentalidade do mundo grego. Que o mundo grego queria no outro. O fulano é o outro. É meu concorrente, é meu adversário. No cristianismo não existe o outro. No cristianismo existe o próximo. Porque o próximo é igual a mim. Se for o outro, eu mando para o inferno. É só o outro mesmo. Se for o próximo, eu penso duas vezes. O cordeiro me apacenta. Lógico que eu sou apacentado pelo pastor das ovelhas. Mas nesse texto, João, quando depois de escrever o capítulo 5, o terror de não ter ninguém apto para abrir o livro, ele fala, eu vejo o cordeiro e eu vejo o leão. No capítulo 7 ele faz a declaração, quem vai enxugar dos meus olhos toda a lágrima não é o pastor poderoso, é Jesus, meu irmão mais velho, o cordeiro como eu e Jesus temos a mesma natureza. Sabe o que é interessante, querido? Não é a natureza dele, é a natureza minha. Porque eu já li sobre isso, não vou recapitular. Ele esvaziou-se de toda divindade, assumiu a forma de servo. E ele sabe, eu vou encerrar com isso, exatamente as tensões do teu coração. Ele sabe exatamente as tuas expectativas, pastor. Sempre dezembro, é o mês de vender muito, mas é agora, na crise. Será que Deus sabe o que é isso? Sabe, querido. Sabe. Ele está totalmente comprometido com a tua dificuldade. Sabe por quê?
Eu vou encerrar exatamente como eu comecei. Nós não temos um sumo sacerdote alienado, incapaz de compreender as minhas lambanças. Antes, temos um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Acheguemos, pois, com confiança junto ao trono da graça, a fim de acharmos graça e sermos socorridos em tempo oportuno. Eu vou fazer agora aquilo que eu mais gosto de fazer. E nem sempre tem sido possível. É muito gostoso, essa cadeira que você está sentado aí. Nós gastamos uma grana para pôr essa cadeira aqui. Viu? Não foi fácil, estamos pagando, faltam 2 ainda. Né? Mas o lugar de acabar o culto não era cadeira gostosa, era o altar. Eu quero te convidar para você vir para o altar, trazendo todos os dramas, trazendo todas as lutas. Mas será, pastor, que Deus compreende isso? Compreende. Ele não está alienado a tua dificuldade. Eu não vou. Eu fui alguém que vivi intensamente. Tem vivido intensamente cada crise. Fui um adolescente cheio de trauma, de complexo. Chorava por causa da minha perna, por causa do meu braço, por causa da minha língua. Chorava por causa de tudo. Hoje eu percebo, cada choro daquele vai ser enxugado pelo cordeiro, porque o cordeiro entende. Talvez os meus pais entendiam, você tem tudo, chora só porque está fora do futebol. Chorava. O cordeiro, identificado comigo, o mesmo cordeiro que entendia as minhas banalidades, com 8, 10, 14 anos, entende com 50. E eu tenho a impressão que quando chegar na eternidade, eu vou ver que a crise de hoje foi tão banal quanto foi a crise dos 40, dos 14. É que hoje eu acho que a minha crise é mais madura. Na verdade, na eternidade, eu vou ver que Deus sempre foi solidário. Ele sempre foi capaz de entender as minhas lutas. Eu gostei que nesse momento, eu sei que a nossa tendência é vir rápido para o altar. Mas ao invés de você vir rapidamente para o altar, gostaria que você fechasse os seus olhos aí na cadeira. Pastor, o dia que começou o culto, era um momento de confissão de pecado, nos pôs de joelho, fez muito bem fazer isso. Alguém pode subir no teclado, por favor? Pode subir alguém no teclado? Enquanto uma canção vai ser dedilhada, à medida que Deus começar a mostrar qual é a tua fraqueza, qual é a tua tentação, qual é o seu lado mais vulnerável, você vai silenciosamente vir para o altar, que o Cordeiro de Deus, que sabe o que é ser traído, sabe o que é ser negado, sabe o que é ser cuspido, sabe o que é ser preterido, o Cordeiro de Deus quer enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Traga para o altar do Senhor. Traga para o altar do Senhor as tuas lutas, tuas perrengas. Traga para o altar do Senhor as tuas dores. E eu quero encerrar este culto orando por você, em nome de Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar. Se você não tem clareza da tua vulnerabilidade, Eu quero me esvaziar. se você tem clareza
daquilo que você tem lutado, e Hebreus chama de tentação. Vem voltar aqui. Traga a tua fragilidade, traga a tua humanidade. Vem como cordeiro, vem como cordeiro. Volta. Quero abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Quero me esvaziar das dores e desejos. Vou chamar a Dinair para vir orar ao altar. Vou chamar a Dinair para nos abençoar, interceder. Cria espaço para que os teus irmãos venham para o altar. Fala para o teu sumo sacerdote qual é a tua dor. Fala para o teu sumo sacerdote qual é a tentação, qual é a fragilidade. Nós vamos orar pela tua vida. Vamos te abençoar nessa noite. Colocar nossas vidas diante do Senhor. Tu conhece, Pai, cada filho, cada filha que está aqui nessa noite, Pai. Tu sabe, Pai, a fraqueza do coração de cada um deles, Pai. A necessidade de cada um deles nessa noite, Pai. E hoje Tu ministraste o nosso coração, que Tu és, Jesus, o nosso intercessor, e que Tu estás diante de Deus, Pai Todo-Poderoso, intercedendo por cada vida que está aqui nessa noite, Pai. E nós cremos, Senhor, que eles estão colocando as suas vidas agora diante do Senhor, a sua necessidade diante do Senhor, a sua fraqueza diante do Senhor, Pai. E eu espero e clamo, Jesus, que o Senhor interceda em favor de cada filho e de cada filha tua nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. E cremos, Senhor, que vai haver sinais, Pai querido, cremos que vai haver milagres, Senhor. Cremos que o Senhor vai abrir as portas do céu, Pai, e que algo vai acontecer nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, porque sabemos que enquanto o Senhor intercede por cada vida, Pai, agora mesmo, Senhor, nos céus, Pai, vai haver, Pai, a liberação de um milagre para a vida dos teus filhos, ó Pai, e a manifestação da tua glória, e a manifestação do teu poder sobre a vida do teu povo nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Nunca deixa, Pai, os teus filhos se sentirem perdidos, solitários, sozinhos, Pai, porque nessa noite, Pai, eles possam crer que o Senhor está diante do Pai, que Jesus está diante do Pai, intercedendo, clamando em favor das fraquezas, das lutas que o povo teu está enfrentando, Senhor. Nós agora abençoamos a tua igreja e cremos, Senhor, que o Senhor está, Pai, operando milagres nessa noite e que nos céus o Senhor está liberando a tua bênção sobre a vida do teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Permaneça no teu lugar. O Diego vai abençoar você nessa noite. Estenda a tua mão assim, vamos estar encerrando. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra que foi proclamada aos nossos corações. Nós cremos, Senhor, que existe vida na tua palavra, Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor, Pai, é capaz de agir sobre o coração que é contrito e quebrantado. Pai, muito obrigado por nos trazer clareza nessa noite através desta revelação. Pai, agora que o teu povo possa desfrutar desse Senhor que é próximo, que é amigo, que é companheiro, como nós fomos ministrados nessa noite, que o teu povo possa a cada dia, Senhor Deus, entender a vontade do Senhor para as suas vidas. Pai, nessa hora que o teu grande amor, que a tua graça e a companhia do Espírito Santo, Pai, seja com o teu povo hoje e todos os dias da sua semana, do seu mês,
em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço no teu irmão, deseja uma boa semana e vai na paz do Senhor.